Olá, quebrando tabus de hoje com a doutora Mara Diegoli para falar sobre HPV e câncer no colo de útero. Olá, doutora Mara. Olá, Marta, é sempre um prazer estar aqui com você. Doutora Mara, vou direto ao assunto. O que é HPV? HPV é uma doença transmitida pelo vírus, o papilomavírus, e ele pode causar desde verrugas até o câncer do colo do útero. Mas como é que esse vírus é transmitido, doutora Mara? O HPV ele é transmitido através da relação sexual. Hoje sabe-se que pode até ter outras formas, mas a relação sexual é a grande maioria da transmissão. Importante, pode ser transmitido também durante o parto. O HPV ele pode vir desde a forma na parede, ou seja, sem nenhum sintoma, como verrugas enormes e também chamados de, antigamente, cristas de gato. A forma mais grave pode levar ao câncer do colo do útero e à morte. Mas se não aparecer uma verruga, como é que a gente pode diagnosticar? Isso é muito importante, Marta. Como é que se faz o diagnóstico do HPV? Importante lembrar que você pode entrar em contato com o HPV e os sintomas só aparecerem meses ou anos depois. Embora mais frequentemente ele apareça alguns dias depois, mas pode levar anos para aparecer. O diagnóstico é feito principalmente de 3 formas. A primeira forma é através do exame do Papa Nicolau, porque ele vai se localizar geralmente no colo do útero. Ele pode aparecer também na vagina, ele pode aparecer na orofaringe, no escroto, no pênis e em outros locais. E ele pode ser transmitido desde o contato direto de pele com mucosa ou através do dedo. O dedo, por exemplo, indo em locais contaminados, ele pode transmitir a doença. Então, os homens também podem contrair HPV? Não só contrair, como transmitir o HPV. Eles são os principais agentes transmissores. Acredita-se hoje, Marta, que 50% dos homens já entraram em contato com HPV. Nas mulheres varia de 25% a 50%. Então a gente tem que ficar muito atento. E como que a gente vai prevenir? A prevenção, existem algumas formas de prevenção. Mas antes da gente falar da prevenção, eu vou falar o que o HPV faz. Então o HPV é um vírus e como todo vírus, para ele se reproduzir, ele precisa entrar dentro da célula do nosso corpo e ele se reproduz. A cada reprodução dele, ele vai causar ou uma doença chamada neoplasia intraepitelial, ou seja, uma alteração nas células do nosso organismo, ou ele vai causar uma doença que já pode ser um pré-câncer. Em algumas formas, ele pode causar apenas a verruga, mas de outros casos, ele pode sim evoluir para o câncer. A prevenção é feita, primeiro, se é pelo contato sexual, vamos usar o preservativo. Mas lembre, o preservativo não cobre a vulva, o preservativo não cobre o escroto. Então é importante o preservativo, mas ele não evita totalmente o HPV. Existe também outra que é chamada camisinha feminina, que ela tem uma base maior, então ela pode prevenir um pouco mais. Outra forma de prevenção que hoje está muito divulgada é a vacina do HPV. O HPV, o vírus, eles têm mais de 150 tipos. Uau. Mas as vacinas que existem no mercado são só 2. Uma que previne a verruga e os mais frequentes, o vírus mais frequente que causa o câncer, que é o 18 e o 16. E a outra vacina que só cobre o câncer, ele não cobre as verrugas. Essas vacinas devem ser tomadas e depois nós vamos falar quem deve tomar e onde conseguir. Mas lembre-se, se são 150 tipos de vírus, não vai estar totalmente curado, óbvio. Doutora Mara, isso é preocupante mesmo, porque a gente nem imagina dessa enormidade quantos vírus tem. E além da prevenção, por exemplo, a senhora falou da verruga. Tem como cauterizar? Essa verruga se cauteriza? Como é que faz para ela desaparecer? Interessante que você vai ver, a verruga é a forma benigna. Então você trata a verruga, tudo bem, ela desaparece.
E a forma que não é benigna? E a forma que vai evoluir para o câncer? Essa forma pode não aparecer sobre nenhum aspecto a olho nu. Então, por isso, como você tinha me perguntado antes, como fazer para detectar o HPV? Então, para detectar o HPV, é importante fazer alguns exames. Existem alguns exames laboratoriais que são a detecção do genótipo do genótipo do vírus. E existe principalmente a prevenção através da coleta do Papa Nicolau. Então, antigamente, sabia-se que muitas mulheres morriam de câncer do colo do útero e ninguém sabia por quê. Hoje sabe-se que 90% dos cânceres do colo do útero são transmitidos e são causados por este vírus, que é o vírus do HPV. E a melhor forma de detectá-los é fazendo o exame do Papa Nicolau. Então, esse exame é obrigatório. E no homem, que exame que é feito? Importante. No homem, ele pode aparecer, como nós dissemos, na fêmea aparente. Então, você pode fazer um tipo, né? Você vai olhar o pênis com uma lente de aumento, com o aparelho chamado colposcópio, ou você detecta a verruga e biopsia a verruga, confirmando o diagnóstico. Então, quando aparece a verruga, ótimo, detectou. E quando não aparece, já fica mais difícil detectar. Agora, tem uma outra localização que ele vai e que não é detectado pelo ginecologista nem pelos uros, mas sim pelos dentistas, que é a contaminação na laringe. Então, o sexo oral pode causar HPV e rarissimamente pode causar câncer de amígdala e faringe. Então, assim, nós mulheres, a gente sempre busca ir ao ginecologista, no mínimo de 6 em 6 meses. A maioria das pessoas vão ao dentista, mas os homens a gente não vê, principalmente os mais jovens, nessa busca pelo urologista. É verdade. O homem dificilmente ele é mais resistente tanto à consulta do médico como ao tratamento. E ele é o principal transmissor. Agora, para acalmar vocês, 50% pode ter entrado em contato com o vírus, mas só uma pequena parte é que vai evoluir para o câncer. A grande maioria das pessoas, a grande maioria, mais de 90%, o vírus é eliminado no prazo de 2 anos pelo próprio organismo. Então, o organismo cria uma defesa e elimina o vírus e ele não vai virar câncer. Mas isso não impede que você procure o médico e possa fazer os exames para detectar se tem ou não o vírus. Doutora Mara, eu vou juntar 2 perguntas. Uma é da vacina. Qual que é a eficácia, o tempo de validade dentro do organismo da gente, ou quantas doses e quando eu tenho que tomar? E outra, se eu estou vacinada, eu tenho risco de uma reinfecção por um outro tipo? Importante. A vacina foi criada há uns 9 anos atrás, mais ou menos. Então, sabe-se hoje que a validade dela é até 9 anos. Não se sabe se a validade vai continuar, ou seja, se ela vai prevenir por mais tempo. Isso não se sabe ainda. A vacina deve ser aplicada a partir do momento que você tem vida sexual ativa. Mas, para prevenir, o Brasil e muitos outros países resolveram aplicar a vacina nas meninas de 9 a 14 anos gratuitamente na rede pública. E nos meninos de 11 a 14 anos. Mas vejam só, o mais importante é pegar a mulher na fase sexual ativa, ou seja, dos 15 anos em diante, a vacina previne sim contra os 2 tipos mais graves, que é o tipo 16 e 18. Então deve ser tomado. Se a prevenção é definitiva, claro que não. Se vai pegar todos os tipos de vírus, claro que não. Mas pelo menos você está evitando o vírus mais virulento, que é o que vai causar o câncer do colo. E de quanto em quanto tempo essa vacina? Ninguém sabe. Por enquanto é dose única. Por enquanto é dose única. Não, desculpa. É uma única vez, mas são 3 doses. A primeira você toma quando for procurar o médico, a segunda 2 meses depois e a terceira 6 meses depois. Agora, você não precisa repetir no futuro por enquanto. Ninguém sabe o que vai acontecer depois. Então eu acho que o importante é a gente salientar mesmo, de buscar sempre o médico, estar atento ao nosso corpo, porque às vezes é uma forma silenciosa de contrair esse vírus e procurar orientação, né, doutora Mara? Importante a gente lembrar que o câncer do colo do útero já foi a principal causa de morte por câncer na mulher. Hoje, graças à detecção precoce, ele já não mata.
E essa detecção é feita exatamente através do exame do Papa Nicolau. Tá bom, doutora Mara, muito obrigada. Quem tiver dúvida e quem quiser assistir o nosso programa Quebrando Tabus, por favor, vá na página do YouTube Mara Diegoli. Cadastre-se, a gente vai sempre poder falar sobre isso, vocês vão poder rever os vídeos. Obrigada, doutora Mara. Muito obrigada a todos, principalmente a você. Obrigada.